Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Que o Espírito Santo te livre, te guarde de toda maldade, de todo mal. É o que nós te pedimos, meu Pai, e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você, meu amigo, minha amiga, se encontra em uma casa que você não consegue chamar de lar, você não tem paz em casa, muita briga, você tem tido muitos problemas com vícios, você é uma pessoa ansiosa, ansiosa. Se você nesse exato momento clamar, pedir ajuda ao Espírito Santo, pedir, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor ajuda, perdão pelos meus pecados, peço ao Senhor oportunidade, meu Pai. Eu peço ao Senhor uma vida nova, eu tenho sede dessa água viva, porque escrito está aqui, bebe desta água, jamais terá sede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. E assim, uma oração sincera, muito pode em seus efeitos, muito mais do que prolongadas orações, muito mais do que infindáveis orações, porque parte do interior, uma pessoa sincera, uma pessoa que é humilde para reconhecer. E eu vim aqui passar rapidamente para chamar atenção para algo muito importante, que o maior investimento que podemos fazer, que a pessoa pode fazer para si, que não se limita apenas a esta presente vida, não vai vencer, não vai chegar à validade, prazo de validade, é o investimento espiritual, é o investimento na vida eterna, né? Eu estava aqui vendo uma passagem que ilustra muito bem isso que eu quero dizer, no livro de João, capítulo 3. Você, se tiver alguma dificuldade, você pode ir lá no início da Bíblia, que vai mostrar em quais páginas começa o livro de João, né? Aqui no Novo Testamento. E essa passagem fala algo muito importante. Informação e a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Apenas informação, apenas ouvir falar e ser cheia do Espírito Santo, né? E aqui diz assim, ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí veja bem, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, esse investimento que falávamos é a pessoa buscar se aprofundar mais nas coisas do alto, como diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, fala sobre isso, da pessoa ela pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Não como quem pensa, eu vou viver e vou deixar de focar aqui. Não. Mas quando você pensa nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, você procura dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E comumente se fala que você paga para nascer, não é isso? Paga para viver e paga para morrer. Mas e depois que você morre? A tua dívida, ela está paga? Quer dizer, foste comprado por um alto preço. E é isso que gostaria de chamar a atenção aqui, porque exatamente nesse ponto mais importante, muitos não sabem, acham, têm dúvidas, mas exatamente porque não têm priorizado o que as Sagradas Escrituras nos dizem, para a gente buscar este novo nascimento. Não é apenas uma melhora, não se trata de uma melhora, como quem diz, isso é louvável, claro. Eu melhorei, eu recebi uma cura, irmão, quando eu fui até a igreja, eu me recordo que o pastor orou, que a irmã orou, e eu vi melhoras para dormir direito, eu consegui um emprego, graças a Deus por isso. Mas aqui está falando de uma nova vida, se tornar uma nova criatura. Aqui está falando da pessoa, ela nascer da água e do Espírito, né? A gente herda a natureza do pai e da mãe, segundo a carne, né? Que ali é o primeiro Adão, como diz as Escrituras. Mas o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, a gente herda a natureza de Deus, né? Onde a pessoa, pela graça de Deus, ela é salva. Isso não vem do ser humano, é dom de Deus. Mas aqui também fala que a gente precisa se esforçar, priorizar. E a gente vê as pessoas se esforçando para tanta coisa, mas não que seja errado, né? As coisas precisam plantar para poder colher. Mas acima de todas as coisas, não ignore o principal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a pessoa investir na meditação na palavra, conhecer. Não estou dizendo que todo mundo que venha levantar uma bandeira falando da palavra, que venha ser de Deus, não. Precisa tomar muito cuidado quanto a isso, né? E a gente não pode se esquecer que o diabo conhece a Bíblia, né? No entanto, a pessoa precisa priorizar, porque se dependesse unicamente de Deus, nada do que a gente está passando precisaria passar. E muitas vezes você ouve a pessoa dizer:
Poxa, eu conheço uma pessoa que ela conhece a Bíblia e é muito perturbada. Acabei de falar. Não é que a pessoa ela tem um contato com a palavra e não, não. Mas veja bem, somente conhecer não quer dizer nada. Aqui a gente acabou de ler uma passagem onde Nicodemos, como cita as Escrituras, príncipe dos judeus, príncipe dos judeus. E um pouquinho adiante, você vê o próprio Senhor Jesus falando para ele: tu és mestre e não sabes essas coisas? Quer dizer, uma coisa é a pessoa ouvir falar, até ler, conhecer a letra. Outra coisa é ela nascer do Espírito, que é necessário uma entrega. Então, o objetivo não é a pessoa se encher de informação, é a pessoa que tem fome e sede de justiça, porque, como diz a Bíblia, ela será farta. Então, você que de repente se encontra assim, eu, eu, eu me simpatizo, eu gosto de meditar na palavra, mas busque se aprofundar e seguir a risca, porque, como diz a própria palavra, o Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne, né? E andou no nosso meio. Então, gostaria de fechar com uma oração com você, em concordância, que de repente está passando por uma luta, ou você diz: estou passando pelo momento mais difícil da minha vida, mais difícil. Eu te digo uma coisa: não olhe para mais nada, Deus está aí com você, o Espírito Santo está aí com você. E se você olhar para o Senhor Jesus, aí agora, assim como Pedro, diante de uma tempestade, ele andou sobre as águas e não afundou enquanto manteve os olhos no Senhor Jesus. Você agora está numa situação diferente, porque você só tem essa alternativa. Você já olhou muito para os problemas, olhou muito para a situação, para o passado, e você não estava conseguindo firmar, se colocar de pé. Eu convido você agora a olhar para o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te tirar dessa situação. Muito se diz, Pedro afundou. Não, ele começou a afundar nas águas, mas não afogou. O Senhor Jesus estava ali. O Senhor Jesus estava ali com ele e eles retornaram para o barco. Se o Senhor Jesus estiver contigo nesse barco, você pode ter certeza de uma coisa: você não vai ficar prostrado. Amém? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé, meu Pai. Eu e essa pessoa, que eu no seu nome não sei onde mora, mas ela teve fé para assistir essa palavra. Tudo é possível aquele que crê. Então, nessa hora, meu Pai, visita ela. Visita essa pessoa que se encontra aprisionada na depressão, nos vícios. Essa pessoa que é nervosa, essa pessoa que foi diagnosticada com uma doença e entrou em depressão, essa pessoa que se encontra desempregada, meu Pai, há anos, essa pessoa que não aguenta mais sofrer. Visita ela nesse instante, meu Pai, que haja luz na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Então, meu Pai, traz a resposta que ela precisa, meu Pai. Nós cremos que já aconteceu a mudança esperada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim: seja amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Então, primeiro passo de mudança, você vai introduzir
a palavra na sua vida. Para quê? Para que haja uma mudança de espírito. Uma mudança de espírito. Amém? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Forte abraço.